Olá, amigos da TV Cidade. Hoje é um dia especial com Cidade Aberta, recebendo o nosso astro da TV, que se chama Senair Gomes da Silva. E daí, Senair? Qual é as notícias da semana? Só o astro da TV mesmo, brincadeira. Tá certo que eu coloquei uma camisa nova, comprada em Farroupilha. De grife. De grife. E assim, tô me sentindo velhinha tipadinho. Aí deixei a barba, a velha reclamou, tu vai deixar crescer essa barba? Eu disse, olha, eu tenho duas razões para deixar a barba crescer. A primeira é que o ano passado eu perdi um concurso para Papai Noel, porque precisava engordar. Engordar é difícil. E deixar a barba. Aí eu não deixei a barba e aumentei 365 gramas no ano passado. Bastante. E esse ano eu estou com esperança, porque esse ano tem um dia a mais. Então talvez eu consiga engordar 366 gramas. E a barba também tem um segundo motivo, que é uma promessa que eu fiz. Eu disse que se a minha esposa deixar de fumar, eu corto a barba. E se ela não, eu tiro a barba. Se ela não deixar de fumar, eu vou deixar. Aí a minha menor disse, pai, tua barba vai chegar no joelho. Meu Deus. Então agora eu botei a velha no compromisso, né? Ou ela deixa de fumar, ou a barba vai no joelho, no dedão do pé. Depois a gente enrola e amarra. Isso então não é uma ameaça, é uma... É real, né? Agora os nossos telespectadores não se acostumaram a ver o velhinho aqui abaixadinho, porque a barba vai pesar, né? Não precisa baixar. Né? E a gente... Tu imagina uma barba chegando no joelho. Vai dar trabalho, mas tudo bem. Vai ficar que nem o Rasputin. Então, é um prazer voltar aqui, meu amigo. Sempre. E nosso telespectador, pessoal que nos acompanha. Vamos conversar um pouco, então, sobre a atualidade, as coisas que estão acontecendo. Quando tu vinha vindo, assim, então, na tua caminhada, hoje, qual é o recado que tu vai passar para os nossos telespectadores? É a grande mudança no cenário Bolsonaro? É o quê? Sabe que o país, o Estado e o município estão vivendo um momento excepcional. Não é comum o que vem acontecendo. Tivemos outras turbulências, claro, mas assim, as três estrelas, União, Estado e município, estão desalinhadas, as três estrelas. E por uma série de motivos, cada um com os seus motivos diferentes, mas estão. Nós vimos a nível federal a possível saída do ministro forte, poderoso, que se iniciou há um ano e pouco, que se chama Onyx Lorenzoni, um homem aliado ao Bolsonaro desde o início. Foi o primeiro antes que comprou, né? Antes da campanha. O Onyx Lorenzoni, para quem não conhece ele, eu conheço ele pessoalmente, ele esteve na SIC de Farroupilha enquanto eu era presidente, umas 2 vezes, se eu não me engano. Mais de uma vez esteve em Farroupilha. E a gente conversou, inclusive sentei, claro, por força do ofício, sentei do lado dele algumas vezes, e é um anti-PT. Pensa em há 12 anos atrás. Era um anti-PT, inclusive quando o PT estava bem. Porque o PT teve uma época boa. Até eu elogiei o PT, e não sou melhor que ninguém, mas reconheci no Partido dos Trabalhadores, no governo, que era possível fazer diferente e fazer coisas boas. E teve coisas boas, por que não? Isso não me tirou o direito de mais tarde dizer que o que estava fazendo estava errado. Então o Onyx Lorenzoni, na minha avaliação, ele, vamos dizer assim, casou as ideias dele com as ideias do Bolsonaro. Aquele jeito totalmente contrário a tudo o que estava ali. Certo ou errado não interessa. Eu sou contra, isso está aí. Com o tempo foi provado que eles tinham razões, né? Mais do que suficiente. Eu não enxergava isso no momento, porque a gente também não é obrigado a enxergar tudo. Né? Principalmente eu que já tirei até catarata. É diferente. Se faz de velho, né? Não, mas eu já uso uma lente permanente, porque tirei catarata e botaram uma lente para o resto da vida, agora não dá mais para mexer. Então, o que acontece? O Lorenzoni foi para a Casa Civil, justamente que ele é o primeiro-ministro, é o cara que está ali do ladinho do Bolsonaro, é um dos conselheiros. Articulador. Politicamente falando, é o cara forte. Ele fez a base dos ruralistas para apoiar o Bolsonaro desde o começo. Desde o começo. Ele que costurou isso. Ele tem diversas ramificações dentro da política, ele está lá há muito tempo também. E é um cara assim, muito incisivo, que ele diz com muita afirmação, não é mais ou menos. É um político decisivo. E com muita bagagem. Tem uma bela experiência. Como ele não era vidraça, ele conseguiu jogar muitas pedras em todo mundo. Claro. Ele criou uma imagem de seriedade, de conhecimento e de que o Brasil teria um outro rumo. Hoje, a gente percebe que ele, por erros dentro da própria aldeia dele, que é a Casa Civil, veja a situação daquele
primeiro homem dentro da hierarquia da Casa Civil, depois dele, pegou um avião, depois que a comitiva tinha saído, e se deslocou. Voltou, foi demitido. Foi readmitido numa outra função, ganhando 300 pila a menos. Castigo, 300 reais por mês a menos. Aí o Bolsonaro não tem outra saída, ele vai ter que enquadrar, chamou ele ia ser demitido, depois não sei o que aconteceu, acho que sei, o DEM deve ter sinalizado, porque se a gente pensar, o DEM tem a Casa Civil, com o Onyx, tem a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Em se tratando de Congresso Nacional, qua comando nós, porque as duas maiores figuras hoje, e vai até o final do ano. Então o Bolsonaro deve ter feito uma recomposição dos seus pensamentos, se é que ele pensa, às vezes tenho dúvida se o Bolsonaro pensa, ou alguém pensa por ele, não sei. Mas ele voltou e, não, para um pouquinho, este doido não. Eu vou ter que dar uma conversada com ele para ele entender que ele tem que trocar. Sabe, pela afinidade dos dois, eu acho que nem ocorreu isso aí. Eu acho que ele disse, tu vai sair daqui e vai para lá. Eu acho que essa conversa deve ter acontecido. Ó, meu amigo, eu faço isso, eu tenho que te demitir. Claro. Por A, B, C e D. Claro. E o Lorenzoni não é bobo. Claro. Ele sabe disso. Então o que acontece? Deslocou ele para o lugar do Osmar Terra, que o Osmar Terra é um solitário. O MDB não apoia o Osmar Terra. O MDB está no governo e não está através do Osmar Terra. Mas se ele sair... independente, Osmar Terra. Totalmente independente. Então o que acontece? Esse ministério vai para o Onyx e no lugar do Onyx vai o general Braga Neto, que eu sempre esqueço o nome dele. Esse general foi quem comandou a força-tarefa no Rio de Janeiro. É o homem de guerra. É o homem de guerra, que ficou lá do tempo da intervenção no Rio de Janeiro, né? Ficaram o quê? Um ano? Eu acho que mais. E na época até eu disse, olha, eu quero ver o resultado, quero assistir o resultado, porque eu não acredito. Eu não acredito que através da força militar, num estado como é o Rio de Janeiro hoje, vai resolver alguma coisa. Eu não sei se resolveu alguma coisa, só que eu vejo, continuo enxergando o Rio de Janeiro da maneira que eu enxergava antes da intervenção. Eu acho que foi gasto muito dinheiro, o Exército foi cumprir um papel que não é dele. Não é. O Exército não é preparado para intervenções em cidades. Para guerra e para defesa, né? Então, não acredito nisso, até porque não pode usar as armas que são treinados para usar. E eu prefiro que qualquer estado que esteja na situação do Rio de Janeiro seja resolvido de uma maneira diferente. Eu acredito que eu tenho escutado, eu quero fazer um parêntese nisso, eu tenho escutado muitas pessoas falando que a saída para o Rio de Janeiro e para o Brasil hoje é a legalização da maconha. Nem pensar. Tá. São pessoas da área da medicina, da área da política, da área até da segurança pública. Poucos dizendo, da segurança pública. Poucos, mas tem gente também que pensa que se nós legalizássemos a maconha, primeiro que geraria imposto. Né? Senhor, tu acredita que um traficante vai tirar nota? Aí vem a primeira pergunta. O traficante não vai tirar nota. Então, segundo, o Estado compete com o traficante, que hoje ele está sozinho. Ele não compete, porque o Estado não vai conseguir vender mais barato que o traficante. Eu estou falando o que eu tenho escutado. Claro. Eu também sou totalmente contra, porque em Antuérpia é liberado. Alguém conhece Antuérpia? Alguém vai lá e visita e vê, que é no Canadá, né? Não sei. Deve ser, no Canadá, sim. Mas nosso vizinho Uruguai aqui... Ó. Bom, não quero dar informação errada, eu não lembro agora se é no Canadá, mas a cidade sim ficou na minha cabeça, que aqueles trapos humanos continuam jogados lá, como é a Cracolândia em São Paulo, por exemplo. E o Uruguai do lado aqui? O Uruguai, eu estive no Uruguai em 2018, dezembro de 2017, 2018 eu estive no Uruguai. 3 anos atrás. E conversando com o pessoal sobre isso, e a gente fala com o pessoal do hotel, o pessoal do restaurante, a gente fez amizade com umas meninas do restaurante que são muito assim, atenciosas, né? E aceitavam conversar sobre isso, inclusive com pessoas das farmácias, a gente conversava. E eles mesmos não acreditam. O comerciante organizado não acredita que seja a solução. Não é. Não é a solução. Então, eu diria assim... E hoje, né, as pessoas que vêm de lá, nós temos uma apresentadora que veio de lá há poucos dias, nunca se viu tanta gente na rua. Exatamente. Nunca se viu. E aí você... Trapos humanos, o termo que tu Trapos humanos. Então, eu acho que com um país gigante como o nosso, com extensões territoriais desse tamanho,
Fronteiras incontroláveis. Não, eu te digo assim, ó, eu falei outro dia com uma autoridade da área judicial aqui de Farroupilha, e ele me disse uma coisa assim que eu vou levar para a vida toda. Ele disse assim, se for seguir uma ideia que tu tem, que tem uma grande oportunidade de dar certo, tu vai desmanchar com o discurso de muita gente. E eu fiquei pensando, realmente, eu penso assim, se o Brasil, vamos falar em termos de país, usa 6, 7% da sua área para a agricultura, então significa que nós temos ainda um espaço, porque 30 e poucos por cento está nas áreas urbanas, mais 6, 40 estão por... Bota-se por baixo, 35, 40% de área totalmente isolada, totalmente. Por que nós não construímos colônias penais ou colônias agrícolas simplesmente, onde a pessoa é incentivada a deixar o seu vício, tem que ser incentivado, senão vai fazer sofrimento demais. Incentivado a deixar uma oportunidade de ficar 1 ou 2 anos para ficar curado e escola, trabalho e escola. Se a receita serviu para mim, serviu para os senhores, serviu para tanta gente que está nos assistindo, por que não serve? Porque nós não vamos... Não é tão difícil, não é tão caro você construir centros, pode começar devagar, cada município construir o seu, ou o estado... Cada um cuida dos seus problemas. Pode ser feito por... tipo condomínio ou consórcio, os municípios se consorciarem, cada município entra com uma participação e proporcional aos seus dependentes, por exemplo. Cada um cuida dos seus filhos. Cada um cuida Onde você morou os últimos 10 anos? 5 aqui, 4 lá, 2 lá. Os 5 que vai pagar. Sabe que uma vez eu ouvi um discurso muito forte, posso falar aqui, porque está registrado, lembra do prefeito de Carlos Barbosa, eu vou lembrar em seguida, depois, mas você está em branco. Prefeito de Barbosa, gente boa. Um pouquinho antes. Ele foi prefeito já 3 ou 4 vezes. E ele disse, um dia eu falando lá no Coreia de Serra, né, que eu era tesoureiro, participava das reuniões, e eu disse, pessoal... Coreia de Serra reúne todos os municípios da região da Serra. São 42 ou 43. Aí o que acontece? Eu disse que o problema prisional estava brigando, porque vem carimbado, os municípios votam, qual os projetos que eles... é aquele projeto que ganha, é implementado 10 anos depois, outros 6 anos depois. Existia um passivo na época de projetos aprovados que era uma enormidade. Aí eu sugeria ao Cored que zerasse tudo isso, esse passivo, zera tudo e começa tudo de novo. Porque é outra realidade, né? Outra realidade. Existiu o caso de Antônio Prado, destilhou uma escola e aí, foi votado, isso e aquilo. Quando o projeto foi realmente para ser executado, a escola estava pronta há muito tempo, a sociedade... A comunidade lá se reuniu e fez. Então, zera tudo, e aquilo que é votado durante o ano tem 1 ou 2 ou 3 anos para ser realizado. Caso contrário, caduca de novo. Porque não tem por que você ficar sempre caduca as coisas, né? Andando para trás. Então, o que eu falava no Coreia de Serra? Que temos que criar em cada município uma fórmula de resolver os problemas de drogadição dos nossos munícipes. Que não são tantos. Você vai ver Farroupilha, nós temos 2 focos fortes de drogadição. Você vai lá... Não, pontos de venda, diferente. Pontos de venda e a drogadição ela é mais um pouco distribuída, mas você sabe onde está o maior centro de drogados. Claro. E se você for lá fazer uma triagem, você vai ver quantas pessoas vão ali no ponto A, no ponto B e no ponto C. Sim. Então, se nós tivermos um projeto municipal para isso, específico para isso, e tem verba, segundo essa autoridade, tem verba já contingenciada, o que acontece? Nós faríamos um projeto juntando toda a cidade para que fale sobre isso, porque ajude a fazer isso. Aí o prefeito chegou e disse, chegou a vez dele falar, ele disse, olha, Senair tem razão. Cada município tem que cuidar do seu lixo social. Eu digo, opa, prefeito, desculpa, mas eu não falei isso. Xavier. Muito conhecido. Um cara assim, ele foi até numa feijoada das nossas, ele esteve lá presente. Legal, bota e bombacha. Virou amigo. E eu gosto muito dele pela franqueza. Sim. Até disse uma vez. Homem que faz, né? Mas ele é assim, muito franco e diz o que pensa. Eu gosto muito dele também por isso. E ele disse... E é do teu partido, é PDT, né? Eu não tenho partido, meu amigo. Meu partido é o Rio Grande. Desculpe, o senhor está afiliado ainda. Não, mas o próprio PDT, tenho grandes amigos, como tem nos outros partidos, sabem que eu me filiei por uma causa e essa causa não foi atendida e eu assumi. Não me sinto um pedetista porque eu nunca fui
para começo de conversa, nunca fui num comício do Brizola. Eu apenas fiquei filiado para atingir um objetivo que não era pessoal, era para a Farroupilha, e talvez até para o Rio Grande do Sul. E aí o meu padrinho, o meu ponto de esquerda, bateu na mulher e saiu do partido. Aí me abandonou e não respondeu mais meus e-mails. E bateu na mulher mesmo? Disse que pareceu golo roxo. Ah, não, então ela caiu no banheiro. De repente ela caiu no banheiro. Senair, tu sabes o seguinte, eu preciso fazer esse parênteses, porque tu está falando de um projeto mega que daria para fazer. Tu sabe por que esses projetos mega não saem? Porque eles não fazem os básicos. De 2009 a 2020, são 11 anos. 2.000 crianças deixaram de fazer o ProERD. 2 vezes 11, 22 mil. 22.000 crianças em 11 anos não fizeram o ProERD de Farroupilha. Sabe quanto custa o ProERD de Farroupilha para cada criança por ano? R$25. Dá para dar uma camiseta, um kit de escolar, que tem crianças que vai para aula ainda hoje sem os lápis de cores e sem uma pastinha. Tem criança que ainda vai para a escola sem um kit básico. Isso o Leonel da Silva Bueno, comandante aqui da brigada, me dizia isso e eu às vezes eu não acreditava. Depois eu vi tudo desenhado. Meu amigo Leonel. Um abraço para ele. Muito querido, nosso amigo. Eu falo seguido com ele no WhatsApp. Né? Legal. Então, R$25 por criança durante 11 anos. Tanto o Ademir Bareta como o Clayton Gonçalves deixaram de formar 22.000 crianças. Isso é. 92% das crianças que fizeram o ProERD não foram para droga. Tu viu quantas pessoas que estão morando em casas abandonadas, quantos que estão revirando os lixos na cidade hoje? É gente de fora? Faz parte desses 22.000 aqui que não fizeram. Isso é muito triste. 25 pila por ano. Então, administradores públicos não têm essa percepção. É por isso que às vezes, assim, quando vem esses assuntos, eu me indigno. Porque eu vivi desde 94, quando foi criado o Mocovi, na época eu contribuí com meio salário mínimo, e o salário mínimo era R$100. Eu contribuo até hoje com o Mocovi. Exatamente, tá? Mesmo tendo fechado a empresa. Tu vê só. Tá. Então, assim, em 94 o Mocovi foi criado, e o Mocovi está sendo fechado porque governos não deram a atenção que o Mocovi merecia, o trabalho que o Mocovi retribuía para a sociedade, e a promotoria também ajudou a derrubar o Mocovi. Eu participei de algumas festas de formatura do Mocovi, achava aquilo muito lindo e interessante. Te arrepiava? As famílias participando. Eu tenho um exemplo também nessa linha do projeto Pescar em Caxias do Sul. Muito bom. Eu já falei para essas turmas já algumas vezes como palestra? Como um exemplo de vida. Certo. Porque eu começo falando para eles que eles nasceram com certeza em melhores condições do que quando eu nasci na minha casa. Eles com certeza nasceram em condições melhores. E se eles, nesse período até os 15 anos, eles estavam desviando do caminho do bem, e estavam mesmo, né? Eles ficam lá 9 meses, aprendem desde a religião até a administração, nesses 9 meses, com professores dedicados. Ou seja, isso é um trabalho no problema, não na prevenção. Exatamente. Então, mas corrigem, claro. Quase todos saem empregados do projeto Pescar. E, então eu sempre conto para eles uma história de vida, de superações, né, como já contei aqui. E por que eu falo isso? Porque o que nós precisamos, acima de tudo, é de oportunidades. Nós não precisamos de cota, não precisamos de ajuda, assim, de paternalismo nenhum. Nós precisamos que nos dê oportunidade e a gente abrace. E se você não ensina a criança ou adolescente a abraçar as suas oportunidades, ele nunca vai identificar que é uma oportunidade. Você tem que motivá-los, olha, aproveita, vai te custar um pouco de sacrifício, mas o resultado vai ser esse. Porque o Senair veio aqui e disse isso e é verdade. Olha, ele está com uma camisa nova hoje. É isso aí. Né? E custa caro. E custa caro. Então, assim, por quê? Porque são 60 anos de trabalho. E teve não veio de graça, não caiu do céu. Algumas renúncias que se pensava que, eu deixei de um baile. Não, o bom é você sair sem hora para voltar e sem precisar dizer onde vai. Você vai, você se diverte, ou você... Que diversão é passeio, é conhecimento, é interação com outras pessoas e até com outras aldeias. Então, isso para mim, hoje, é a compensação de tudo que eu fiz na vida. Isso não tem preço. Não tem preço. Você é dono do próprio nariz, do seu tempo. Quando a minha velha me acompanha, ok, beleza. Quando ela não acompanha, então eu vou sozinho. Outro dia eu disse, amanhã eu estou indo para Arroio do Sal, vamos? Não.
Fui para lá, fiquei o dia todo, voltei bem, no final da tarde, com um cacho de banana embaixo do braço, comprei na provar Serra. que passou na Rota do Sul. Claro, e mais uns 10 abacaxi, daqueles bem docinhos, sabe? Aquele é o melhor. E mais outras quinquilharias eu comprei no caminho para provar para ela que eu estive. Bati umas fotos do mar também. Também. Também Isso não dá para pegar pela internet, não, mas pelo Uber. Estava no meu celular, né, moço? Bati as fotos. Então, eu acho que isso, que nem você falou, não tem preço. Não tem. O Sargento Reis, meu grande amigo, um abraço para o Reis, estava na aula do Supera e eu escrevi que isso era o meu projeto para 2020. Sair sem saber onde vou e voltar a hora que quiser, onde eu quiser ir. E ele disse que esse é o projeto dele, mas que esse ano ainda ele não pode. Então, Reis, que teu filho cresça logo, que você consiga fazer isso. O filho está botando o filho num bom caminho, né? Porque ótimo. O filho dele participa dos Demolei, ali é um projeto muito bonito também. Ele é uma pessoa muito centrada, né, tio? Com certeza, ele é militar, tem regramento, né? Sinei, com relação ao dia a dia aí, nós temos que voltar a falar um pouquinho do impeachment, né? O impeachment hoje já é... O senhor está me impeachmentando aqui na TV? Jamais. Não, então tá. Deixa eu respirar, então. É mais um rótulo. Sabe que eu gosto muito de vir aqui. Não, eu já te disse que a casa é tua e o programa é teu, tu faz o que quiser. Então, inclusive, semana que vem, nós vamos ter uma novidade aqui na bancada. Posso ficar mudo aqui um pouco, então? Não, por que mudo? Senão... Não, depende do que ele me perguntar, né, companheiro velho, você que é meu segurança, eu vou ficar mudo aqui, ó. Negativo. Eu vou dizer que nem aquela atriz da TV que dizia, prefiro não comentar. Prefiro não comentar no Oscar. Essa vai lá então. Tu não me bota em apuro. Não, jamais. Tu sabe que o meu rótulo há muito tempo é de maluco, né? Maluco beleza ou não? Não, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, né? Aquelas coisas todas, né? Mas o prefeito, nessa semana que passou, em função da paulada que ele levou, porque eu não esperava isso, né? O prefeito sempre achou que ele estava acima de tudo e de todos pelos pronunciamentos dele, essas coisas tudo. É o meu entendimento, não quer dizer que o telespectador vai concordar, né? Porque quando a gente fala a verdade, que nem eu e tu somos mais ou menos parecidos, a diferença é que tu foi criado numa família tradicional, com pai e mãe e tal. Eu também fui criado numa família tradicional, mas sem pai, então eu não tenho não. Né? Então, quando eu entro numa briga, mesmo que o cara luta judô, eu só saio da briga se ele cansar de bater, senão eu continuo na briga, sabe? Que horror! Que perigo um homem desse. Então, assim, hoje eu postei no grupo dos amigos ali, que eu entrei com o segundo, né? Aí muito amigo meu respondeu assim, eu achei que eu era cri-cri, mas tu me ganhou. Não, mas assim, Sanê, alguma vez tu já começou um projeto que tu não terminou? É raro, né, a gente fazer isso. Acontece. Não, mas nós somos determinados. Não, mas assim, o que eu quero entender nesse processo que eu estou acompanhando, é obrigação enquanto cidadão, acompanhar, ouvir as pessoas, e eu tenho escutado muita gente dos dois, quem é contra e quem é a favor, para formar eu não tenho uma opinião formada se deve acontecer isso, deve acontecer aquilo. A minha posição hoje é esperar os acontecimentos, esperar, primeiro, um posicionamento da Procuradoria da Câmara. Já deu o primeiro. Já deu o primeiro. O primeiro foi negado porque eu não apresentei meu título de eleitor. Não, mas eu estou dizendo quanto à matéria de fato e não quanto à formalidade. São coisas diferentes. Claro. Se sobre a matéria de fato eu vou ler com muita atenção, mesmo que eu não seja um jurista, mas quero ler, e a gente procura, através do espírito crítico, olhar se tem, vamos dizer assim, profundidade, se tem conteúdo. Bom, a partir disso, esse posicionamento, depois vai ter mais pessoas se posicionando, vão ter produção de provas, vão ter depoimentos. Eu estou ansioso para ouvir o procurador do município, porque eu falei outro dia na Rádio Minha. O procurador qual deles? O que está no cargo ou o oficial? Eu quero te dizer quem responde. Tá. É o responsável. Porque essa é uma das causas. Ele está em desvio de função, inclusive, né? Tá, mas assim, o que eu quero te dizer com isso? Eu falei na Rádio Miriam, na segunda-feira, no meu comentário, que nós pagamos, enquanto sociedade, a Câmara de Vereadores, exatamente, que a função número 1 é fiscalizar o Executivo. Então, eu estou repetindo aqui o que eu disse na segunda-feira. Segundo, esse pessoal que rodeia o prefeito no gabinete... São muito bem remunerados. Eu não sei exatamente... 12.644 o salário do secretário. Não é ruim. É bom. Onde é que eles vão ganhar isso na iniciativa privada? Na iniciativa privada já está um pouquinho complicado. Mas eu te digo assim, esse pessoal que rodeia o prefeito, rodeia o governador, rodeia o presidente, através da Casa Civil, aqui é o gabinete.
Com certeza. Devida proporção, mas estão 4, 5 pessoas que me aconselham se eu sou o prefeito. E mais os secretários que estão em reunião semanal. Eu diria assim para o procurador, para o meu braço direito, para o meu braço esquerdo, ó, não me deixem errar. Tudo que eu fizer aqui, eu quero ir para casa e dormir. Se não for assim, eu me demito agora e vou para casa, porque eu não quero perder sono. Mas esse é o Senair, né? Não, eu te diria que tem mais gente que pensa assim, não sou só eu. Certo. Porque o que a gente faz? Eu sei de prefeito aqui de Farroupilha, que me contaram há pouco tempo, eu não sabia, que ainda responde processo lá atrás. 20 anos depois. Que um secretário fez uma coisa, não sei o quê. É. Eu tive na empresa que responder para um funcionário que fez uma coisa errada, que eu não fiquei nem sabendo e ninguém o escutou, e eu tive que responder processo. Normal. Então, isso é normal. Por que as pessoas estão se afastando do poder executivo municipal, estadual e federal? Porque isso, para mim, não cabe. É uma responsabilidade que não... Para mim, não cabe. A gente não consegue controlar, né? Tu imagina se eu sou o prefeito e o prefeito assinou aqui, eu não quero ler, como a Vitória Tereza, ele assinava assim, ó. Aí um dia eu perguntei, o prefeito, me dava bem Vitória Tereza, prefeito, por que o senhor assina assim? Ele tinha o dedo duro, eu não sabia. Ele disse, eu estou assinando e dizendo, olha o que tu está mandando assinar. ele fez uma piada, fez, e era mesmo, o dedo dele era assim. Então, o Vitória Tereza disse o seguinte, se eles me mandam assinar, eu não tenho que ler, porque eu não entendo. Quem entende são eles. Eles são pagos para isso. Eu nunca esqueci. Então, o que acontece? Hoje não funciona assim. Se o prefeito confia no seu secretário, confia no seu procurador, que estudou para isso, o prefeito estudou para medicina, o atual prefeito. O procurador fez direito, certo? O ex-procurador é um advogado, o atual, o oficial, não sei. Todo esse pessoal que é pago por nossa sociedade é para não cometer erros. Porque enquanto nós estamos discutindo se cabe o impeachment, não cabe, se vai ser o processo ou não vai ser o processo, até quando, nós estamos deixando de fazer outras coisas. Com certeza. O município, a administração municipal está focada nisso aí e não em outras coisas. Daí aqui, ó, vou mostrar para você e para os telespectadores, ó. Os fatos cabem em uma folha e meia de ofício, com letras grandes, que até dá para ler na minha idade, sem óculos. Mas eu vou botar para ser mais objetivo, né? Para não errar. A Lei 4.552, de 30 de outubro, é a lei do prefeito. Ele mandou para a Câmara de Vereadores para uma meta financeira para comprar um terreno de 10 mil reais. Aqui os vereadores começam a ser coniventes. Onde é que tem em Farroupilha um terreno para vender por 10 mil reais? Para a prefeitura. Para a prefeitura. O prefeito está comprando para a prefeitura inteira. Sabe aonde, Sené? Do lado da UPA, para construir um outro hospital do lado da UPA. Isso aqui é coisa do prefeito, não é dos seus assessores, Senair. Mas não caiu algum zero aí? Senair, ele pediu para 10 mil, 6 dias depois ele pediu autorização dos 10, uma suplementação de verba de 890 mil, 6 dias depois. E foi concedido pela Câmara? Sim, tudo aprovado pela Câmara. Dia 11 de novembro, mais 6 dias depois disso aqui, mais uma verba que totalizou 1.450.000. Não é um terreno, é uma área onde tem 4 terrenos. Então, assim, ó, o que se vê aqui é escamoteamento, é tentar enganar. Eles compraram, o prefeito comprou um terreno igual à Copa do Mundo. O PT fazia a licitação do estádio e depois vinha todos aqueles créditos suplementares. E ali dá para fazer o que quiser. E ali que houve roubalheira. E ali que houve o problema. Eu não estou dizendo que isso aqui é roubalheira, estou dizendo que o prefeito escamoteou a compra de um terreno, talvez para não dizer que ele ia fazer mais uma obra que ia virar um elefante branco. Eu te pergunto, o senhor está bem por dentro, e eu não. Muito por dentro. Eu não conheço o regimento interno. Não conheço o regimento interno da Câmara, certo? Não conheço. Eu quero te dizer que eu estive domingo a tarde toda com um ex-prefeito, foi 2 vezes prefeito de uma cidade vizinha, e a filha dele que é professora universitária de direito público. Não, então sabe tudo da vida. Não, ela sabe. Então, eu comi a sobremesa, tomei chimarrão e jantei com eles. E assim, porque isso me preocupa. Eu estou em Farroupilha, eu moro em Farroupilha e eu quero continuar morando em Farroupilha. Então eu quero o melhor para a cidade onde eu estou. E isso me deixou muito chateado, Glaciano. Eu fiquei muito triste por isso. Mas o Senair... A pergunta que eu te faço, então, depois disso. Esse 10 mais 10, como suplementação,
não legaliza o fato através da Câmara? Ou não? A compra dos imóveis foi realizada sem autorização legislativa, Tá, mas contrariando o disposto 97 da lei orgânica. Ok, então não tem base legal. Não tem, é fato. É isso que eu entrevistei 15 vereadores, 15 não, 14, antes, porque a Glória não estava ali, antes da votação. E eles todos preocupados se eu queria saber se eles iam votar sim ou não do impeachment. Eu não queria saber isso. Eu queria saber se eles receberam a documentação, se eles entenderam, se eles lendo a documentação eles entenderam que o prefeito comprou um terreno, uma área de terra com 4 terrenos, sem autorização da Câmara, todos sim. E perguntei para eles que se o prefeito fizesse isso, de acordo com a lei orgânica, que é a nossa lei maior, a nossa constituinte do município, se o artigo 97 foi... respeitado. Não foi. Todos disseram que não. Então eu perguntei, mas isso é passível de afastamento do prefeito? Todos disseram que sim. Alguns eu tive que dar uma espremida a mais, porque eles achavam que estavam dizendo o voto deles. Não, eu sabia, quando eu entreguei, que assim que escorreu o boato, que eu teria que ter um protocolo maior para entregar. O protocolo seria anexar o meu título, talvez depois eles iam me pedir o endereço, talvez a minha identidade, né? Porque o objetivo da Câmara é o seguinte, ó, eles não sabem como fazer isso, porque foi a primeira vez no município. Sim. Segundo fato, o presidente anterior, que foi um exemplo de cortar gastos, demitiu a assessoria jurídica. Então eles estavam sem assessoria jurídica desde janeiro. Então pegaram a Câmara agora de calça na mão, como se diz lá no interior. Certo, né? Certo. E eu até disse aqui outro dia, mais de uma vez, na entrevista na rádio também, diz assim, vai se catar. Para mim, em Porto Alegre, em Triunfo, onde eu vivi bastante, se catar é se coçar. Não é para fazer, vai te coçar. Mas não é, eu olhei ali no dicionário, tem outras coisas junto. Vai a M, que nem o prefeito disse, ou vai para, né? Um significado bem mais amplo. Então, mas isso, onde eu aprendi lá no interior de Porto Alegre, na Alvorada, em Triunfo, o vai te catar e vai te coçar. Agora eu descobri de onde o senhor se tornou perigoso, na Alvorada. Na Alvorada, mas eu fiquei pouco tempo lá. E não era uma cidade dormitória, e a mais perigosa era ainda Cachoeirinha. No meu tempo, os bandidos iam para Cachoeirinha. E depois, agora em Viamão, tu viu que hoje... Horrível. Hoje entrar... É que a grande Porto Alegre está virando uma grande bagunça. Mas como é que vai controlar um povo que não tem polícia e que tem droga solta e que tem desemprego, Senair? É verdade. Esse é o problema. Senair, isso aqui que o prefeito fez foi para escamotear a compra de um terreno. E o pior, ele fez para ser mais um projeto nababesco dele, assim como foi... Mas não vai dar tempo. Mas ele queria deixar marca para dizer, olha, até aqui o projeto não fizeram porque não quiseram fazer. Senair, tudo isso aqui, ó, esse resumo aqui foi feito por mãos... Eu vi isso nas mãos de um vereador. Por mãos cirúrgicas. Aqui está o caminho da roça, início, meio e fim. Aqui nenhum contestou isso aqui, sabe por quê? Porque são fatos. Então, fatos tirados da onde, Senair? Do portal da transparência, que é o diário oficial da prefeitura. Então, o meu amigo Carlos, que é do Observatório Social, meus parabéns, eu quero trazer ele aqui, eu quero continuar elogiando, mas pisaram na bola no momento que eles pediram autorização, pediram informação para a Câmara de Vereador para ter documentos oficiais. Esse aqui é oficial. Sim, é o diário oficial. É o diário oficial. Se esse aqui está errado, é problema do prefeito. Mas acontece que isso aqui bate com a Câmara de Vereadores. Os vereadores disseram que não passou na Câmara a compra do terreno e tem que passar. E aí vem a Glória Menegotto defendendo o prefeito, dizendo que não, que a Constituição Federal é maior que a lei orgânica e não sei o quê. Tá, mas mesmo assim, se a Constituição Federal é maior, e é maior que a estadual, claro, é uma verdade. Claro. Agora, existe a lei orgânica sem respeitar a estadual e a federal? Claro que não. A lei estaria errada. Né? Não, dos 14 vereadores, só o Thiago Brunet, que se consultou a família, de jurista, não sei o que, e disse que sim, que a federal é maior que... Mas isso é óbvio, não precisa nem consultar ninguém. A gente aprendeu lá a hierarquia, a lei federal, lei estadual, a lei municipal. Agora, como é que você vai criar uma lei municipal que ela entra em conflito com a estadual e com a federal? Não existe. Ela é ilegal. Ela é inconstitucional e aí não tem nem como invocar ela. Não tem. Ela não existe. Não tem. Não, mas aí a Glória hoje para defender o prefeito, que ela está na razão. E eu acho que a lei municipal, o código, a lei orgânica municipal não é de hoje. Claro que não, é de 1900 e não sei o que ali. Então, não, mas assim, senhor, o pior é ver pessoas querendo defender o indefensável. Eu diria assim, disse isso já e só vou repetir. O problema do impeachment se resume no seguinte:
primeiro você produz prova, admissibilidade, aí tem a comissão processante, e aí tudo isso vai ser mais provas e discussões e tal. Bom, mas o julgamento em si ele é político. E aí que vem, vamos dizer assim, não é um problema e nem uma dificuldade, vem a questão. Donald Trump, está provado que ele mandou investigar um adversário político lá no outro país. Não foi impeachmentado. Por quê? O Senado são maioria. Exatamente. Então, são coisas assim, julgamentos políticos. Não quer dizer que o povo americano sabe que ele fez isso. Mas manteve ele porque é um bom presidente que não fez corrupção. Ele não roubou? Se tivesse roubado, a gente tinha caído. E ele, mais do que nenhum presidente, e principalmente o antecessor dele, foi muito claro, América primeiro. Sempre. Então ele defendeu o país dele como nunca, o país dele voltou a crescer, continua sendo a maior economia, a melhor democracia. Eu não vejo nenhum comunista fugindo para os Estados Unidos? Não, nenhum comunista saindo dos Estados Unidos para ir morar em Cuba, e nem na Venezuela, é o contrário. Então eu acho que está provado. Eu não sou fã de americano, te digo que assim... Eu admiro os Estados Unidos. Eu admiro eles pelo que eles são. Patriotismo. Patriotismo por que eles são, mas que eles gostam de apertar. O mundo todo trabalha para eles. Mas aí o poder econômico. Econômico. Nosso prefeito descobriu que agora, depois de 7 anos, que quem manda no município é o poder econômico, que é o 5º poder para ele, né? Mas eu acho o seguinte, que eu não estou aqui para defender o prefeito, nem para acusar. Não é advogado dele. Não, nem para acusar e nem para defender. Mas eu acho que, no caso desse projeto especificamente, foi feito em dezembro de 2019. Quer dizer, eu sei que um ano depois eu não estou mais aqui. Então, eu já tenho que começar a me cuidar, e já falei isso, porque é meu último ano de mandato. Eu não vou arranhar coisas boas que eu fiz durante 7 anos. E fez. Isso tem que ser bem claro. O prefeito fez suficiente para no último ano ele só deixar a água baixar. Mas aí vem a questão política, eu não sei qual é. Assim, muitos, inclusive grande líder empresarial disse que não era o momento para fazer o impeachment, que o povo escolheu ele. Tá? Que bom. Mas aqui, não é, porque assim, a lei foi feita para ser cumprida. Claro. A lei diz que existe uma lei que pode afastar prefeito. E se pode afastar, o vice assume. E se o vice for afastado, assume o presidente da Câmara. Então, assim, quem não está satisfeito com a lei tem que mudar a lei. Agora, a lei tem que ser cumprida. Não, eu acho que não é argumento, desculpa quem falou, não sei quem, mas não é argumento, porque não é porque eu estou no último ano do governo que eu tenho que fazer coisas que eu deixei de fazer de 7 anos erradas. Não. As coisas erradas eu deixo para fazer depois que eu sair da prefeitura. Senair, ponto. Senair, eu disse e vou repetir várias vezes, porque tem pessoas que não conseguem ver a gente o tempo todo. Se matar uma mosca, se não ir na missa, fosse motivo para impeachment, eu entraria por esses motivos. Sabe por quê? Porque a gota d'água para mim foi o tal de software de 13 milhões. Isso aí, ele nunca vai conseguir explicar para ninguém. Bento, com 110 mil habitantes, pagou 60 mil pelo software. Ele pagou 3 milhões e 700 num contrato de 48 meses, custando 196 por mês. Bento maior paga 29. E o pior, Senair, quantas pessoas tu conhece que tu soube assim, caiu de moto, deu uma enxadada no pé, foi lá no pronto-socorro, fez um curativo e foi para casa. Aí o que acontece? Não consegue caminhar, não mexe o braço e fica na fila do SUS esperando a tal de cirurgia eletiva. Eu tive o caso de um funcionário que eu pessoalmente fui conversar com a Glória, ela sabe disso, com o Odilon Tesser, ele sabe disso, para que ele saísse da fila. Olha, eu fiz uma ilegalidade, porque eu acho que a fila tem que ser respeitada. Mas tu conseguiu sair da fila? Não, o meu funcionário dava pena. Mas ele conseguiu sair da fila? É um caso raro. Eu não sei se ele conseguiu. Porque a fila obedece uma planilha do SUS, não é? Foi um pouco antes de fechar a empresa, eu ainda não tinha decidido que dia ia fechar, e eu conversei. E teve um outro rapaz também que eu fui falar com o pessoal por amizades, né, por conhecimento, dizer, tem algum jeito? Não tem? Não tem. Então, assim, é por isso que eu digo que eu conheço essa fila, que eu nem sabia que existia isso. E ele disse, Senair, está marcado possivelmente para agosto, isso era em fevereiro. Como é que tu vai continuar caminhando desse jeito, rapaz, aqui dentro trabalhando? E aí, o pior, o INSS liberava ele para trabalhar. Exato. Mas gente, isso é um não existe, não tem como nominar isso. Pegou o NPS naquela época ali que ele estava passando a navalha em todo mundo, até revendo aposentadorias, né? Mas o pior, Senair, é assim,
Para o hospital, durante esse ano de 2020, o prefeito vai passar R$300 mil para essas tais de cirurgias eletivas e exames. Se uma pessoa que tem pelo SUS precisa de um exame de vista, um exame não sei do que, tem que entrar na fila do SUS. A fila, a última vez que eu soube a informação, tinha 350 pessoas na fila. Com 10% desses 13 milhões, ele zeraria a fila. Zerando a fila, é fácil administrar os maus que vêm. Então, o homem quer gastar 13 milhões para beneficiar quem, Cineia? O programa beneficia os operadores do sistema. A ponta final não precisa de olhar o exame dele e mostrar para o médico no celular. Porque todo mundo que vai no médico leva o seu raio-x debaixo do braço. Isso mesmo, 1.800. E o resultado dos últimos exames está no programa do médico. Médico. Claro. Eu chegar no meu médico hoje, ele sabe todos os exames que eu fiz e o resultado de cada exame. O laboratório manda direto. Direto para ele. Então, aí o prefeito descobriu a roda de que tem que falar inglês, espanhol e francês o aplicativo. Mas se o meu médico falar inglês, ele vai receber em inglês do laboratório. Então, assim, isso aí me revoltou, me chegou num ponto que isso não é possível, porque eu acompanhei muito. Como eu sou o bocudo, como eu sou o cara que fala, as pessoas assim, vêm com as coisas mais absurdas me perguntando, às vezes, que eu disse, não, mas eu não entendo disso. Tu vai lá e fala na ação social, tu vai lá e fala na Secretaria da Saúde, tu vai lá e fala com o meio ambiente, né? Ou procura um advogado, ou vai na Defensoria Pública, porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento, né? E ficam em casa às vezes com a perna apodrecendo. Vamos botar assim, nosso sistema de saúde como um todo, a nossa educação, tem muita criança fora, e aí depois vem se multiplicando a marginalidade. Então nós temos coisas básicas, que é aquilo que a gente falou lá atrás, que poderia ser resolvido com até facilidade, antes do problema crescer, não se resolve, e a gente fica gastando energia e dinheiro em coisas mirabolantes que não resolvem. Porque assim, não tem cabimento. Ele bater pé, ele foi contra tudo e contra todos. Você falou em filas, o Osmar Terra basicamente está saindo porque a fila do Bolsa Família cada vez aumenta mais. E a ordem é fazer uma checagem, fazer um pente fino, mas pagar quem tem direito à Bolsa Família. Isso que ele excluiu não sei quantos no tempo ainda do Temer. Né? E tem que continuar excluindo porque tem muita... Bom, você sabe, a partir do momento que você deu seguro defeso para caxienses, o mar de Caxias é interessante, né? O mar aqui em Caxias é... Os pescadores aqui de Caxias são muito... Dependem da pesca. Dependem da pesca. Então, a partir do momento que isso aconteceu no país, há pouco tempo, acho que o poder público tem que ter esse cuidado mesmo. Mas não é admissível, né? Você gastar 13 milhões nesse programa. Não, eu sempre falei isso. Eu quero, como eu falei aqui, vou falar de novo, eu quero estar errado. Mas eu acho que foi um erro. Foi um erro. Brutal, absurdo. Alguém está ganhando muito dinheiro e deve ser o cara que está fazendo o software, né? Porque esse com certeza. É muito dinheiro. Esse com certeza. Não estou dizendo que alguém está ganhando por fora. Não, ele que vendeu o peixe, esse peixe dele está muito bem vendido. Muito bem vendido, porque o prefeito disse que não vai voltar atrás. Mas daí a Glória hoje na defesa disse o seguinte, não, o prefeito, inclusive já pediu para o prefeito, para ele fazer o distrato, devolver, receber o dinheiro de volta, depois ele pega e passa na Câmara. Aí ele já fez o erro, né, amigo? Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, eu posso até concordar. Se ele fizer o distrato e passar para a Câmara e a Câmara aprovar, bom, aí ele tem que ganhar um prêmio, tem que ganhar um caneco. É um prêmio de burro 2 vezes, né? Não, ele tem que ganhar um prêmio, porque aí ele convenceu todos, a maioria, vamos botar assim, e eles têm que ganhar um prêmio por ter aceito um absurdo desse. E outra coisa, quem faz o erro não volta atrás, ele vai ser julgado pelo erro que ele fez. Ele pode devolver o dinheiro em dobro, ele vai pagar pelo erro. Erro é erro. Isso aqui tem motivo para impeachment, e eu digo o seguinte, isso é um julgamento político, agora e nas urnas da próxima eleição. Porque quem votar a favor do prefeito com essas barbaridades vai ser julgado pelo povo. Não estou dizendo que vão ser sair da política por causa disso. Não, eu acho que tem gente que está ali... Tem gente que concorda com isso, acha certo. Eu acho que tem vereadores ali que não mereceriam estar ali hoje. Eu acho, pelas barbaridades que fizeram. Né? Mas não adianta, o povo é que julga. O povo é que julga e nós temos que submeter à vontade da maioria. Né? Isso é a democracia. Né? Democrática. Cineia, suas palavras finais. Nenhum abraço hoje? O Silvano, da Fruteira do Parque,
que eu não mandei o abraço para ele antes, porque para mim, na figura dele, do Silvano, ele é o Gladstone. Porque ele tem um jeito de Gladstone. Então Quem é o Gladstone, que eu não me lembro? Não, nome, pela figura dele, as mães gostam de colocar nesse tipo de filho, que ele é o biotipo dele, um nome assim, estrangeiro, né? Anderson, Cleito e tal. E ele diz que é Silvano. Silvano é um nome normal? É um nome normal, mas um abraço para o Silvano, meu amigo. Ele assiste nós sempre. Olha só. Ele sabe, ele lembra até o que a gente comentou aqui. Olha só, que bacana. É uma pessoa muito legal, é o recepcionista lá no Fruteiro do Parque. Ele está sempre com aquele sorriso. Que legal. Né? E é uma pessoa muito simpática mesmo e muito sério. Gente boa, a gente percebe que é um cara do bem. Um abraço, Silvano. Por que eles têm sucesso? Assim como o Dário, tu vai lá no clipe, ele está sempre lá atendendo. Exatamente. E ele é eu chamava o moço Bradesco, do Bradesco, aquela moça que ficava... Não, mas ali era aquela moça Bradesco, era capricho, né? Era escolhida uma jovem, simpática, né? Morena, normalmente, não sei porquê. Eu conheci só morena. É que na minha época em Caxias, aí em frente ao hospital, todo mundo conhecia essa. Claro. Era uma das maiores agências da região. Agência Caxias, 269. E frente ao hospital, do outro lado da Júlia. Sim. Depois eles mudaram para outra esquina, para baixo do hospital. E aí já com estacionamento. Sim. Mas eu conheci algumas moças Bradesco. O que ela era? Recepcionista do banco. Do banco. Qual era a primeira mesa que tu via quando entrava no banco? A do gerente. A do gerente. Quando o gerente foi se escondendo dos clientes, foi quando o Bradesco mudou toda a sistemática quando eu saí do banco. E o banco mudou muito a partir do momento dos caixas eletrônicos. Esfriou. Não tem mais aquela olho no olho. Por que você está me negando o crédito? Afinal de contas, tem isso, mais isso, mais isso. E aí você tinha condições de fazer o interface, hoje não tem mais. Hoje é uma máquina. Por que o Sicredi tem 3 agências em Farroupilha? Porque eles mantêm esse olho no olho. Isso é bom. Fora o Silvano, tá tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Voltaremos, que nem diz o homem aquele da cozinha. Um abraço também ao Adauri, a esposa Rosângela e as 2 filhas, a Bruna e a Patrícia, que nos assiste também via YouTube. E o link que o senhor às vezes esquece de me mandar. Não, olha, isso não é verdade. Os meninos sabem disso. Eu tenho registrado nos anais do WhatsApp que eu lhe mando todos. Tá bom. Obrigado mais uma vez pela tua presença, que é sempre muito bom a gente trocar essas conversas. Obrigado pelo convite. Tanto nas concordâncias como nas discordâncias, mas sempre no campo das ideias e mais no pessoal. É o que eu digo para Cláudio e Ademir Bareta, que todo mundo acha que eu odeio essas pessoas. Não, eu acho eles excelentes pessoas no que fazem. Não na política. Os dois eu não acho que são excelentes na política. Voltamos.